Oi pessoal, tudo bem? Vou falar um assunto com vocês aqui, vou ser bem objetiva. É sobre o medo. Eu li um livro que me deixou com medo de sentir medo. O nome do livro é Mais Esperto que o Diabo. Ele fala que um dos assuntos, né, o livro é bem abrangente, é como se ele fosse fazer uma entrevista com o diabo, mas pode ser uma metáfora. Ele devia estar conversando com ele mesmo, porque dá a entender isso também no livro. E aí o diabo responde para ele. Ele pergunta para o diabo assim: o que é você? Ou quem é você? E aí o diabo fala: eu sou o medo na sua mente. Eu faço você ter medo de tudo, ter medo de prosperar, ter medo de morrer, ter medo de falar em público, ter medo de fazer um vídeo. Aí você acha que fui eu que inventei. Porém, aí fiquei impactada. Eu falei, eu tenho muito medo de sentir medo, eu não quero isso pra mim, eu não quero esse pensamento na minha mente. E aí eu ouvi, e acho que vocês também, algumas mensagens que falam assim: não tenha medo da morte, porque a morte é o começo de tudo. E tem muita gente que tem medo de morrer, né? Quando eu fui diagnosticada com câncer de mama, eu senti medo de morrer. Mas eu resolvi trocar essa chave. Eu não vou mais ter medo de morrer, eu não tenho medo de morrer. Eu quero viver. Então, ao invés de perder o medo da morte, quer dizer, eu já perdi, porque perder o medo da morte não quer dizer que você vai atravessar o farol sem ver, que você vai fazer coisas que te levem ao suicídio. Então, o medo da morte é a gente tomar cuidado da vida que a gente tem. Enfim, é trocar por gostar de viver. Então, essa é a minha mensagem para vocês sobre vida e sobre não sentir medo de nada, porque o medo, ele aprisiona. E aí, conforme aquele livro me deixou impactada com medo de sentir medo, porque eu não quero que o medo seja um diabo instalado na minha mente para me impedir de prosperar ou para me impedir de fazer as coisas que agradam ao Senhor, para impedir até que eu tenha medo da morte. Eu não terei medo da morte, eu não tenho medo da morte, eu só tenho vontade de viver. E eu agradeço a atenção de vocês, eu agradeço a Deus pela oportunidade de ter me dado mais alguns anos de vida, mais um dia, mais um fôlego, mais um minuto. A gente tem que ser grato, porque até aqui o Senhor nos sustentou e até aqui vivemos para a honra e glória do seu nome. Vamos louvá-lo sempre, e Deus é bom o tempo todo. E não importa o que aconteça, seja coisa boa ou seja coisa ruim, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Um beijo e até o próximo vídeo.